que eu saiba, Senhor, detectar as raças de víboras e cobras venenosas, como São João Batista, que se for preciso, Senhor, que eu bata de frente como tu, com os doutores da lei e fariseus hipócritas, e que, Senhor, também eu possa, como o Senhor fez, até chicotear a mesa dos cambiadores e vendedores de pomba. Senhor, mas eu reconheço, dá-me-se a humildade de reconhecer que eu não sou São João Batista, e mais, eu não sou Senhor Jesus. Então, Senhor, dá-me a humildade, meu coração de amar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem. Sei que o Senhor está vivo e presente na Eucaristia, nesse santo sacrário, e que a minha vida seja para honra e glória do louvor do seu nome. Amém. Também de expulsar os vendedores de ovelhas. Ainda que eu tenha muita vontade de dizer raça de víboras e cobras venenosas, dai-me, Senhor, essa humildade e quebranta o meu coração e perdoai-me também dos meus pecados. Eu vou explicar aqui para vocês, nesse quadro Conversando com Jesus, do Vlog da Fé, na Comunhão de Santos. Eu não sou muito boa para decorar versículos, mas eu vou colocar aqui, depois escrever e colocar aqui. Mas eu vou explicar o porquê, que não simplesmente o fato das pessoas estarem vendendo. Mas você pode falar como que Jesus foi assim bruto, né? As pessoas estavam trabalhando, estavam comercializando, estavam aí vendendo seus carneiros, ovelhas, enquanto as pessoas ofereciam sacrifício no templo. Eles comercializavam. Então, não foi o fato em si, né? Foi o que rompeu ali com o sagrado, porque os pombos e as ovelhas e os carneiros, que eram na lei de Moisés, né, que eram na época de Moisés sacrificados no templo, em oferta agradável a Deus, eles tinham que ser da pessoa, eles tinham que ser, não tinha que ser nada comprado, tinha que ser algo que a pessoa criou, que a pessoa, ali no quintal dele, que a pessoa tinha em casa, algo assim que não era que não deveria ser no momento comercializado no templo. Eles já deviam trazer de casa, né, já consagrado e abençoado, para sacrificar ao Senhor, como se fosse assim, praticamente domésticos, praticamente como se fosse do rebanho da pessoa. Então aquilo tinha um valor para Deus, aquilo tinha uma essência. E de repente, né, os cambiadores, os vendedores de ovelhas, levaram para vender no templo, para ganhar dinheiro com isso. Eles não acredito eu, que eles nem sequer entendiam o valor, né? Entendiam o valor, ou talvez eram até pessoas leigas, aquela lei, aquela fé, aquela religião, aquela doutrina, né? Em que se ofertava, apenas mudou a maneira de ofertar, né? Mas naquela época as pessoas ofertavam o que elas tinham do seu rebanho. Então, assim, eles aproveitaram disso para ganhar dinheiro em cima. Não foi em si, né? Foi a quebra, o rompimento com a essência do sagrado. Não foi o fato, mas eles estavam trabalhando, mas eles estavam trabalhando e tirando o sol do seu rosto, como que Jesus, né? E Jesus, né, que pregava o amor, nossa, como que Jesus fez isso, gente? Então, assim, gera uma certa polêmica. Mas só que Jesus ficou tão tomado, assim, de tanta, acredito que o coração de Deus, assim, inflamou o peito dele, que ele ficou tão tomado das pessoas estar quebrando o sagrado, rompendo aquela sacralidade, aquele amor com que as pessoas traziam de casa a sua oferta, traziam de casa a sua ovelha, né, criado ali com carinho, já consagrado, já não simplesmente comercializavam ali friamente, vai sacrificar e tal. Provavelmente as pessoas que vendiam no templo, eles não tinham esse valor. Assim, né, a Bíblia não fala claramente, mas às vezes vem algo assim que
pode ser, né, não estou me exaltando, que seja um entendimento, né, uma interpretação, até mesmo inspiração do Espírito Santo sobre aquela interpretação do que houve. Eu estou sentindo vontade de ajoelhar, eu vou ajoelhar, que eu estou aqui diante do sacrário, né, de Jesus vivo sacramentado, aqui na paróquia São Judas Tadeu, que eu fui ali pegar uns remédios para minha irmã. E aproveitei e passei aqui na paróquia. Eu vou gravar, né, como aqui tem mais possibilidade, é mais tranquilo, aí eu vou gravar alguns vídeos aqui. Eu vou criar esse quadro, conversando com Jesus sacramentado. Então, continuando, que foi isso, né, gente? Então, a frieza com que eles comercializavam, é como assim a frieza de uma pessoa, né, com o ser humano, com o sagrado, com a essência principal, o amor de Deus, né? Então o coração de Jesus se inflamou e ele foi tomado por um impulso, porque apesar de ser Deus, ele estava, não digo na carne, porque na carne na verdade somos nós que somos pecadores, mas ele estava, na verdade ele estava no humano dele. Então no humano dele, o coração dele se indignou, né? Vendo aquela injustiça, diante de um amor tão grande de Deus, diante de Deus apreciando as ofertas daqueles que criavam os seus animaizinhos no quintal, né? E quem pode garantir que eles não estavam extorquindo também, cobrando além do valor? E quem pode garantir que eles não estavam ali ultrapassando o limite, né? Eu creio também que a inflamação de Jesus, essa indignação, veio daí, porque com certeza vê assim, tem uma certa interpretação quando eu leio essa passagem, que eles estavam cobrando também além do valor, além do que era proibido no templo, né, o comércio no templo, ainda eles estavam rompendo a sacralidade, eles estavam tentando manchar a sacralidade com as coisas terrenas, com as coisas materiais, com os lucros, com a ambição, né, então eu não posso ofertar no templo, né, já que hoje em dia inclusive é até dinheiro, né, a gente oferta do nosso coração, do que tem. E não só também o dinheiro em si, né, porque a igreja precisa se manter, inclusive, né, todas as igrejas, não vai lá na CEMIG e fala assim, eu sou servo de Deus. Ninguém vai lá na Copasa, não vai um padre na Copasa e fala assim, eu sou padre, perdoa a minha dívida, perdoa a minha conta de luz, né, perdoa a minha conta de água, eu sou cristã. Então a gente precisa do material, a gente precisa sobreviver, trabalhar dos bens temporais, né? Se manter, porque o próprio Jesus disse para a gente comer o melhor da terra. Mas a gente tem que saber discernir uma coisa da outra, né? Tem que saber discernir. Então, já que então é dinheiro, então eu não vou ofertar, porque é material, não, né? Mas como eu disse, até a oferta, a sua vida é uma oferta, até o seu coração é uma oferta, o dia a dia, a luta que você passa é uma oferta. Às vezes você não tem dinheiro, às vezes você está trabalhando, está se sentindo humilhado, está se sentindo um lixo, a pior de todas as criaturas, porque você não tem uma renda fixa, e às vezes passa muitas humilhações porque não tem uma renda, não tem um emprego fixo, não tem ou está procurando, ou tentou coisas que não deu certo, né, que não deu lucro. Aí Deus também deixou o trabalho abençoado, mas a gente tem que discernir uma coisa da outra, e só Deus pode dar esse entendimento, e só Jesus pode dar essa sabedoria e discernimento para a gente, que nem eu que estou falando com a forma, né, várias pessoas que ainda são sábias, de carreira, que eu digo na igreja, de caminhada, né, que eu quero dizer, ainda tem que constantemente, né, acredito, pedir sabedoria e discernimento a Deus todos os dias, que dirá a gente nas mínimas coisas, saber distinguir o sagrado do profano, o espiritual do materialismo, a essência divina do perecível. Então é nesse sentido que eu digo para vocês, e eu vou assim que, né, mais vezes, porque aqui eu já até cantei música ali na igreja aqui dentro, né? Porque fica assim bem tranquilo. Às vezes vem uma pessoa que ora, sai, é mais assim, é igual alguns locais que eu vou, eu fico tímida, né? Ou às vezes eu vou fazer até barulho se eu gravar, se eu conversar alto. Mas aqui, como assim, a gente fica mais tempo individualmente com Jesus sacramentado, né? Como eu tô aqui. Algumas pessoas trabalham ali fora, acredito que é a casa paroquial aí do lado. E aqui fica assim um tempo bem assim, bem silencioso, bem calmo, né?
Apesar que eu vim quebrar esse silêncio aqui, mas é por uma boa causa, né? E graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo. Gente, meu celular caiu. A minha mão tá frouxa, minha mole, que eu andei muito ali. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Veja só, perdão, Senhor. Olha, então eu quero me entregar meu coração para Jesus e aqui pedir que vocês façam parte desse vlog da fé na comunhão dos santos. E são apenas os primeiros passos, né, daquele propósito, né, que eu sinto que Deus tem para mim e para todos, né? Todos são chamados para a obra, todos são chamados a evangelizar, mas também tem a questão, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, é sim aquele que abraça a obra, é sim aquele que entende o que Deus tem para você, o chamado de Deus para a sua vida e tenta de todas as formas colocar em prática. É uma questão que só Deus pode dizer, né? Quem são só chamados e quem são só escolhidos? Quem sou eu para dizer? Mas eu vou atrás do meu propósito e daquilo que Deus colocou no meu coração e daquilo que Deus me revelou como objetivo de vida, para a divulgação do reino dele e para o propósito da salvação em Jesus Cristo. Então se inscreve no Vlog da Fé, na Comunhão dos Santos. pjtsec.s, Projeto Secreto de Salvação. Dá um like, ativa o sininho e eu tô aqui, gente, fechando o olho, eu tô conversando e orando aqui com Jesus ao mesmo tempo. Aí, ao mesmo tempo que eu tô falando, essa sensação de paz é muito profunda e ímpar, né, inexplicável. Enfim, se inscreve lá no canal Vlog da Fé e tem a página Ativista de Cristo, a fanpage Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos, o Facebook Vlog da Fé na Comunhão dos Santos e o canal do YouTube, né, onde eu filmo trechos de celebrações de cerimônias, explico um pouco como é a doutrina católica, né, algumas normas, alguns costumes, né, alguns costumes que temos assim, enfim, segue aí nas redes sociais que vocês vão saber direitinho sobre o que eu estou falando. Então, tchau, tchau, beijo, fiquem com Deus e que Jesus os abençoe. Amém. E que a intercessão de Nossa Senhora de Fátima venha sobre nós, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Inclusive, dia 13 agora é dia de Nossa Senhora de Fátima. E muito obrigada. Deus abençoe a todos. E que o exército de anjos acampe ao nosso redor. Para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Na verdade, aqui não dá para ver, né? Assim, mas está nessa portinha onde ficam os anjos. Tem a hóstia consagrada, que é o Cristo sacramentado, vivo e presente, que se fez pão e vinho por nós. Não vou conseguir explicar para pessoas de outras doutrinas, porque elas não vão conseguir entender. Mas eis aí o mistério da fé. É um mistério da fé que só quem vive esse mistério é que vai poder sentir e às vezes nem sempre explicar. Mas ele está vivo e presente. E ele me ouve, eu posso falar com ele em espírito e em verdade, não tão inclusive no pão e no vinho, mas em espírito e em verdade. Ele pode me ouvir, ele pode, né, sentir, e quanto mais a gente busca, quanto mais a gente acredita, mais a gente pode ter essa percepção, essa sensibilidade e esse entendimento de perceber que ele realmente está o corpo e o sangue de Cristo, que se fez sacrifício por nós na cruz, entregou o seu corpo e derramou o teu sangue, é o sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós, Imaculado Coração de Maria, intercedei por nós. E ele tem Nossa Senhora Aparecida, né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vlog da Fé na Comunhão dos Santos. pjtsec.s e Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos. YouTube, Facebook e Instagram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Amém. E só lembrando, sempre onde que vocês virem a luzinha vermelha, né? Nas igrejas tem um sacrário próximo. Às vezes, as pessoas que passam humilhação por causa do desemprego é por causa do julgamento dos outros. Às vezes a pessoa está vivendo ali uma situação provisória, né? Ou até está dependendo dos outros, tipo, às vezes dependendo entre aspas, né? Mas assim, às vezes uma casa para morar, ou as pessoas pensam que já é, dependendo da situação, se a pessoa precisou, às vezes até contar com o auxílio do governo, é porque é acomodado, é porque vai permanecer ali, né? Ou é porque, então assim, as pessoas que estão empregadas ou os empresários já julgam, né? As pessoas que às vezes precisaram do auxílio do governo já julgam, acham que é acomodado, que gosta de ganhar, só de ganhar, que gosta só de receber, ou que gosta só de explorar. Às vezes julga, né? A pessoa está numa situação ali provisória e tudo tem um momento certo, né? Deus também manda a providência dele na nossa vida. E não significa que a pessoa está numa situação economicamente frágil, ou se ela precisou do governo, do auxílio do governo, não significa que ela é preguiçosa, que ela não gosta de trabalhar, ou que gosta só de precisar dos outros, né? Às vezes a pessoa, quem pode dizer, né, que nunca vai precisar de ninguém, por mais milionário que ele seja, por mais dinheiro, por mais seguro financeiramente, a pessoa tem estrutura, ele pode precisar, sim, das pessoas, ele pode precisar não só como precisa, né, porque uma pessoa, por mais milionária que ele seja, ele precisa contar com funcionários, ele precisa de, enfim, vou entrar nesse mérito ou nessa polêmica, nesses detalhes, né, porque o tempo é curto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu também não gostaria de entrar nessa questão política, né, mas assim como eu ouvi dizer que pessoas do partido A, um candidato dizia, não tem como a pessoa ser do partido, desse sistema de governo e ser cristão ao mesmo tempo. O mesmo eu digo isso, não tem como a pessoa ser do sistema de governo B e ser cristão ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqueles do partido do sistema B, não vou nem ditar aqui, né, sobre quem estou falando mais, que diz um bandido bom é um bandido morto, né? E prega que as pessoas, a anti-solidariedade, a antipolítica social, ou se às vezes teve aquela política social porque não teve para onde correr, por questão da pandemia, mas é antipolítica social, é o que voltando, antipartilha, o que não deixa de ter um pouco de ser anticaridade ou antissolidariedade, né? Isso também já não é cristão. E outra coisa também, quando a pessoa diz o bandido bom é um bandido morto, então ele também não tem como ele ser cristão, né? Apesar de que a eleição já acabou, eu não deveria nem estar falando isso, mas fica coisas engasgadas assim dentro de mim que eu nem falei, que eu estou vendo nas igrejas até hoje, infelizmente eu estou vendo nas igrejas até hoje, essa divisão política, entendeu? Essa inferiorização do que tem menos, é porque é acomodado, é porque é preguiçoso, é porque só quer ganhar. E essa exaltação do poder econômico, do poder aquisitivo, do materialismo em si, né? O que também é um pouco complicado para bater no peito e dizer que é cristão, entendeu? E aquele que era, né, a Fábio que conseguiu arrebanhar muitas pessoas com esse pensamento, né? Eu só lamento, né? Só lamento essa divisão tá nas igrejas até hoje, cristão. Lamento porque eu tô vendo demais, eu tô tendo experiências com meus próprios ouvidos sobre isso. E, enfim, que diz que bandido bom é bandido morto, ele é contra, né, o próprio Jesus Cristo, que diz, Deus não se compadece, Deus não se alegra, melhor dizendo, né? Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas sim que ele se converta. Por que eu tô dizendo isso? Porque tá assim de vomitar, tá de fazer vômito, sabe? A gente vai acabar indo mais por Jesus mesmo. A gente, como diz, né, o próprio Jesus fala, não estou dizendo que são pregadores, que são pastores, embora a gente consiga perceber inserido aí, né, até nas pregações um pouquinho disso, um pouquinho de percepção, um pouquinho de quê?
como que eu posso dizer, um temperinho voltado para a política, digamos assim, um pouquinho de essência, um pouquinho de sazon nem fazer propaganda aqui do tempero, não tem nada a ver, né? Mas assim, uma essência do mal, digamos assim, do mal, porque é uma certa inclinação para o mal, né? Infelizmente essa divisão, essa contenda que está nas igrejas até hoje. Também, se Jesus não se alegra com a morte do ímpio, e Deus a gente viu vários pastores, eu vou falar aqui, que já acolheu, né, até usuários que fazem trabalho até de resgatar pessoas, não que a gente apoia crime, né, o cristão realmente ele não tem que ficar do lado do crime, ele não tem que ficar do lado do mal, do errado, do incorreto, do desonesto, não, jamais. Mas se um cristão fala que só se resolve matando a pessoa, né, um criminoso, então ele está totalmente contra Cristo. Então são doutores da lei e fariseus hipócritas que subiam nos púlpitos a favor de um certo sistema político e aí querendo viver dos bandidos mortos, né? Quantas pessoas se converteu aí, que era do mundo do crime, se converteu? Então não tem como também do partido B, né, do sistema B, falar que é cristão, porque não é hipocrisia e falsidade. Enfim, desculpa eu estar falando isso, mas é como eu estou dizendo, né? Eu já até um pouco mudei, que é nessas horas, não é que eu mudei de assunto, tem até a ver. É nessas horas que Jesus vem, né, chicotear a mesa dos cambiadores e dos vendedores de pombas. É a política nas igrejas, essa divisão, essa separação que ainda está nas igrejas. Como se eu estivesse visualizando que João Batista gritando e dizendo raça de víboras e cobras venenosas. É a política na igreja, é o sistema político na igreja. Jesus chutando os cambiadores, os vendedores de pomba. É sistema de política na igreja sendo inserido, infelizmente, em pregações de pastores e em pregações, como vimos na eleição. Infelizmente, ainda está essa divisão no mundo. Né? Será que Jesus vai encontrar amor sobre a terra quando ele chegar? Raça de víboras venenosas que me veio em pensamento. Ali eu conversando com Jesus sacramentado no sacrário, ali na capela, lá do São Judas. É isso, raça de víboras e cobras venenosas é a política nas igrejas. E isso continua, né? Infelizmente. Mas eu só sou, né, uma simples seguidora de Jesus. Quem sou eu? Eu não sou como Jesus e nem como São João Batista. O que está no meu coração, mas ali ao conversar com Jesus sacramentado. E é isso. Eu posso não ter poder e autoridade, mas ele sim. Saí ali do São Judas, estou passando aqui no supermercado, né, para ir para casa, que eu gosto de ir de pé, e aproveitei para ele para continuar o que eu estava dizendo lá na igreja. Eu errei aqui, né? Eu quis dizer, às vezes não pode comparar nem com o empresário, que o empresário ele tá pagando os funcionários, né? Mas eu digo precisar no seguinte, sobre saúde, as pessoas não, às vezes pensam que não vai precisar de ninguém, até sobre saúde, porque muitos julgaram pessoas que necessitaram, passaram necessidades até de contar com o governo, com dinheiro com auxílio do governo, até por causa de questão de saúde, né, de problema de saúde em casa, ou de não estar estruturado até a ver com a saúde mesmo, não só com relação à pandemia, mas sérios problemas até de a ver com desequilíbrio psicológico mesmo, entendeu? Então assim, a gente não pode julgar as pessoas, porque algumas desestruturaram financeiramente, também porque na questão da saúde também veio enfermidade, ninguém sabe, né? Ninguém está livre disso, então a gente não pode dizer que não vai precisar das pessoas. E muitos cristãos confundiram, né? Aí o sistema político se confundiu na religião, então acabou atropelando o propósito do reino de Deus, acabou atropelando, porque assim, houve um distanciamento, né, e ainda está havendo, tipo assim, uma espécie de elitização de alguns cristãos, como se fossem assim, voltados para, porque a pessoa pode ter a livre escolha, né, de escolher um candidato, sim, todo mundo, a democracia é isso, mas a pessoa não precisa assumir a forma dele, e muitos confundiram a extrema-direita com jogaram isso diversos cristãos, né? Então passaram a se elitizar e olhar os mais pobres com indiferença, né? Olhar os mais pobres como preguiçosos, como comunistas, como isso e aquilo, mais às vezes carentes. Então talvez teve esse distanciamento, está tendo ainda
Se tivesse tido essa divisão, né, essa sensação de ricos e pobres, então infelizmente até padres, pastores, né, teve esse distanciamento, assim, são prostitutas, são vagabundos, o vagabundo tem que morrer, o vagabundo tem que pagar, então esqueceram os propósitos do reino de Deus, né, e falar assim, é isso, é aquilo, então é porque como eu disse antes, né, sobre a pessoa o propósito de cristão, né, é a pessoa converter. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se converta. Então, muitos caíram nessa onda de que sobre bandido bom, bandido morto. Então, assim, julgando que Jesus não é capaz de mudar o coração de uma pessoa, de converter uma pessoa, e até se atropelaram direitos humanos, né? Sobre racismo, ideias que atropelam direitos humanos, ideias que atropelam o ser humano, a essência humana e que causa o desrespeito, né, ao próximo, até mesmo saúde pública, né, até mesmo sobre a anti-solidariedade, a anti-partilha e a anti-políticas públicas, né, e as pessoas acabaram confundindo. É porque rico é trabalhador, né, conquistou para ter o seu reino, e os pobres devem ser excluídos, devem ser considerados folgados, preguiçosos, aproveitadores. Então a pessoa não pode julgar, porque às vezes a pessoa precisar de alguém não quer dizer que ele é aproveitador. Ele pode estar tentando se estruturar, né, financeiramente, e depois, alguns casos mesmo de doença, igual alguns casos, algumas mães também que passaram por extrema miséria com diversos filhos, né, como é que vai trabalhar e vai deixar os filhos com quem, né, para criar. Então, eu acho assim, um preconceito muito grande, né, dizer que quem precisou de auxílio do governo é preguiçoso e trabalhador e aproveitador, porque as pessoas julgam sem saber. Infelizmente isso está acontecendo até nas igrejas. Então esses que são os doutores da lei e fariseus hipócritas, esses que são raça de víboras e cobras venenosas, porque está atropelando os verdadeiros princípios do reino de Deus. Então isso para mim é cristão fake, né, ou cristão que se corrompeu por causa de uma pessoa. Como que uma pessoa consegue comover, né, várias pessoas, comover assim, arrastar várias pessoas, inclusive o que eles condenavam, que falavam que eram os pobres, que eram os vou nem dizer que o que começa com C, comunistas, né, que até essas pessoas colocam como o mal do comunismo, né, então assim, e fizeram pior, né, porque assim, fizeram também arruaças, fizeram antidemocratas, né, antidemocracia, né, você tem o direito de escolher um presidente, uma pessoa de extrema direita, mas não deve deixar a política prevalecer nas igrejas, mas não deve deixar a política prevalecer nas igrejas, é isso que eu quero dizer. Às vezes vem muita coisa assim na minha cabeça para falar, eu só não consigo me expressar, ou às vezes eu penso uma coisa e acabo falando outra, né? Não conseguindo me expressar, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem, né, que eu queria. Mas vocês pensam, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas Jesus é o meu mestre, o meu guia, e ele o meu instrutor. Então eu não sou nada nem ninguém para dizer raça de víboras e cobras venenosas, né? Mas só a percepção que a gente teve aí dessa confusão política que ainda ficou nas igrejas. Isso confunde muito a gente. Se a gente não pegar a Bíblia e a Jesus, a gente acaba, né, se afastando até mesmo do cristianismo. Mas, como diz Jesus, muitos não entraram no reino de Deus, mas as prostitutas, os cobradores de impostos que vieram depois entrarão, né? Ouvir o que eles dizem, mas não fazer o que eles fazem. Não é todos não, mas é uma boa maioria, que a política continue andando por si mesma, mas só não devemos confundir os princípios do extremismo de direita ou de esquerda com os princípios do reino de Deus. É isso que tem acontecido, entenderam? Ou atropelar, né, o verdadeiro propósito de salvação de Jesus Cristo. E aconteceu isso na política e continua, de certa forma, acontecendo nas igrejas. E é por isso que Jesus veio chutar a mesa dos cambistas e vender comerciantes de pombos. Enfim, eu não sei muito falar, mas E às vezes até onde a pessoa pôde colaborar, ela colaborou. E quando não deu mais, né, muitas vezes as pessoas que têm até filhos, e às vezes muitas pessoas subestimam também, né, que a situação da pessoa não quer dizer que ela vai prevalecer naquele estado para sempre, ou que ela está, né, como eu disse, esperando estruturar, e julga, né, que a pessoa está aproveitando
de alguma situação e não. Às vezes ela vai ter, até com o intuito de ressarcir, né? Assim, procura estruturar com pessoas que ficaram sem casa, com pessoas que passavam a morar moravam de aluguel, também tiveram que voltar para casa dos pais, ou até se estruturar, né? Alguns já estavam antes e não tiveram condições de continuar se mantendo, ou tiveram que se manter de certa forma com a ajuda do governo, que tem um monte de pessoas com preconceito. E às vezes a pessoa vai ter até para ressarcir. Enfim, nunca subestime a pessoa pela situação que ela está passando, ou quer seja econômica, ou a ver com doença, até problemas psicológicos, de depressão, ou até porque às vezes tem que dar uma insistência por problemas de psicológicos, questões até familiares ou de enfermidade. Nunca subestime a pessoa pelo que ela está passando, porque a coisa mais certa que Cristo disse: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. E Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, e as coisas vis desse mundo para confundir as que se acham que estão estruturadas e que menosprezam os outros porque se acham superiores e que estão por cima. Essa última parte não fala na Bíblia, mas o restante fala. Esse último frase que eu falei. Enfim, Deus confunde as coisas que não são. Por isso, não subestime uma pessoa, não julgue uma pessoa, não age de preconceito com a pessoa pela situação financeira, ou porque às vezes ultimamente é mais fácil falar e julgar quem está por baixo do que se colocar no lugar da pessoa ou compreender. Enfim, é por isso que Jesus é o meu refúgio e minha fortaleza. Nele eu posso confiar. E, enfim, é isso. Também tenho meus pecados, não sou perfeita, mas eu estou pedindo a Deus perdão e buscando cada vez mais estar alicerçada na fé, que é o meu refúgio, a minha torre segura e a minha fortaleza. O vlog da fé na Comunhão dos Santos. Então, a respeito dessa mensagem que eu deixei, Deus, ele não vai vir julgar e nem contabilizar quantos bens você acumulou, ou o que tem mais ou o que tem menos, ou vai querer saber quem viveu de auxílio, quem precisou do governo, quem não precisou contar, melhor dizendo, quem batalhou, quem tem mais, quem tem menos. Ele não vai contabilizar bens materiais. Ele vai sim julgar o seu comportamento mediante os bens materiais. O seu comportamento vai medir o caráter, né? Vai ver o caráter, as boas ações ou más ações, as nossas ações nessa terra, independente
de quanto você tem, ou mais também como você lidou com os bens material, como você lidou com pessoas através do que você possuía ou do que você não possuía. Então, né, ele não vai julgar se você é pobre, se você é rico, se você precisou contar com o governo, se você é de extrema direita, se você é de extrema esquerda, se você... Ele não vai olhar partidarismo político. Então, eu não entendo o porquê disso nas igrejas, até hoje eu não consigo entender. Né? Assim como diz que tem uma frase que fala assim, não é o que foi feito, o que alguém fez com você, é o que você fez com o que fizeram com você, ou seja, a maneira com que você lidou com as pessoas através do que você possui ou não, né? Se você também andou errado, eu não quero, né? E na Bíblia mesmo fala que você não tenha tanto, Senhor, não me des riqueza nem pobreza, nem tanta riqueza a ponto de esquecer do Senhor, e nem tanta pobreza a tanto de blasfemar o teu nome. Tem o provérbio, né? E tem a passagem que Jesus fala que chegou o rapaz querendo que o outro, que de Jesus, dividisse a herança entre eles. Ele disse que não cabia a ele. Então não cabe a ele, como diz, tem coisas que é como se fosse questões loucas, né? Deus fala, não se meta em questões loucas. Então, Deus não vai julgar se você... os seus bens, o que você acumulou, ou se você dependeu ou não do governo, né? Mas o que você... Então, por que as pessoas ficam questionando isso nas igrejas, né? Se é empresário, se não é, se é de esquerda, se é de direita, se parou na pandemia, se não parou, se está trabalhando, óbvio que Deus deixou o trabalho, é óbvio que Deus deixou o sustento, é óbvio que Deus quer que comamos o melhor da terra, mas é o que eu falo, ele vai observar se você, o crescimento, a prosperidade material, sim, também é abençoada por Deus, mas Deus vai olhar o que você fez com isso, o que você fez com as pessoas, por causa do que você tem ou por causa do que você não tem, porque alguns também andam errado, né, porque não tem. Então, Deus vai olhar o caráter, a honestidade e o que você também, às vezes, o que você podia fazer pelo próximo e não fez, né? Às vezes, porque já julgou, porque é vagabunda, porque é pedinte, é porque é prostituta, é porque é preguiçoso, é isso e aquilo. Às vezes, não é Deus não vai olhar o material, Deus vai olhar o espiritual, a sua atitude quanto às pessoas, né? E também a nossa ambição, aqueles que ambicionaram e pisaram em cima dos outros por causa de bens materiais, ou aqueles que julgaram as pessoas pela classe social, pelo que ela tem ou pelo que ela não tem, mas sim as práticas do bem e suas atitudes com relação aos outros, aos sofrimentos dos outros, a seguir Jesus, né? E imitar Jesus Cristo e seguir a anunciar o Evangelho. E não se meter em questões loucas, então colocar política nas igrejas, olhar quem tem, quem recebeu auxílio, quem não recebeu, é isso, é aquilo, é isso, quem é de extrema direita, é isso, quem é de esquerda, é isso, é aquilo. É questões loucas e isso não agrada a Deus. Isso é pedir para ser chamado de, se digamos que João Batista, né, estivesse profetizando aí nos tempos atuais. É para pedir para ser chamado de raça de víboras e cobras venenosas. E é para ser chamado de doutores da lei e fariseus hipócritas. Porque às vezes você nega um prato de comida porque pensa, o outro é preguiçoso, o outro a fome, não espera. Não espera, não vê quantos recursos ele tem ou não, se ele pode adquirir o recurso rápido. Não, mas às vezes você pode evitar que alguém morra de fome, mas pelo seu orgulho, por essa doença que se espalhou aí na eleição, que está até hoje intoxicando as igrejas, que está corroendo as igrejas e os cristãos, aí você às vezes deixa de dar um prato de comida, quando Jesus mesmo disse, dai vós mesmos de comer. É claro que a pessoa vai motivar o trabalho por exemplo, né, eu tenho muita devoção a São José Operário, que abençoa o trabalho, abençoa o trabalhador, no dia do trabalhador já se comemora, inclusive, mas não quer dizer que também que você vai ficar julgando a pessoa. Deus olha a sua parte, se você ajudou alguém com o intuito dele comprar um prato de comida,
e ele chegou ali na esquina, comprou outra coisa, ou comprou uma cachaça, você fez sua parte. Você fez sua parte, não fica caçando desculpas para não ajudar o próximo. Não fica caçando desculpas, ele vai... Se você tem certeza, né, que ele vai fazer alguma coisa errada, não sei, isso é um caso a se pensar. Mas se você tá dando com a intenção que a pessoa vai comprar um pão, né? Você tá dando para a pessoa comprar um pão e a pessoa vai e desvia, porque a pessoa é usuário, ele não precisa comer, porque a pessoa às vezes cai lá bêbado, ele tem que ficar largado, né? Às vezes a pessoa fala, tem uma pessoa passando mal. Um dia mesmo eu vi um bêbado passando mal na rua, aí eu chamei o SAMU. Só que aí eles me reclamaram, né? Porque ele foi ver, ele tava bêbado. Eu sei que tinha muitas pessoas assim para atender, mas o problema não é isso não. O problema é que ele tava rolando pro meio do asfalto e os carros vinham em tempo atropelar ele, entendeu? E eu não consegui passar, simplesmente ficar indiferente a isso. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas depois foram ver, né, que ele tava bêbado. Mas não, porque é um bêbado, ele vai ser jogado na rua para carro atropelar e matar, né? Causar até um transtorno para o motorista ou para a família, para todo mundo, né? Perder uma vida, é uma vida. Mas ele tá bêbado, não precisa ser socorrido. E se ele tem uma pressão alta, um infarto, cai ali? Então as pessoas pré-julgam pela aparência, né? Pela aparência, pela condição da pessoa. É mendiga, é isso, é aquilo, é morador de rua. Então quer dizer que ele não pode comer, quer dizer que ele não pode ter uma assistência médica. É isso que eu quero dizer. E as pessoas não, né? Às vezes eu não sei se eu consigo transmitir. Às vezes eu tenho um problema de não conseguir transmitir o que eu quero dizer, ou ser mal interpretada, mas eu espero que eu esteja conseguindo transmitir. Enfim, é isso, né? Aí diz tudo, né? Até prolonguei além do que eu esperava. Enfim, vlog da fé na comunhão dos santos. E é isso. Essa é uma mensagem para não parar com esse negócio de sistema político na igreja, que já deu, já deu. Dá aquela forte impressão que o coração de Jesus já está inflamado e que não suporta mais, e que é como como eu disse, aquele desejo, né? Aquela atitude dele de chicotear as mesas dos cambistas e vendedores de pombas. E isso está ocorrendo nas igrejas. Não é o comércio em si, mas é a politicagem. É a politicagem. E o desprezo aos outros porque já o comunismo, tal sistema político já foi comprovado como mal, né? E o outro que desclassifica a pessoa, põe a pessoa... humilha os pobres, pré-julga os pobres como se fossem preguiçosos, como se fossem acomodados, e os que têm bens são batalhadores, são vencedores, são vitoriosos, e o resto é porque não luta. O dinheiro não significa, o dinheiro não é prova do que a pessoa lutou, não. Né? Porque tem aqueles que já não serão ricos, tem aqueles que herdaram, e tem aqueles que lutam, mas tem pouco dinheiro. Né? O vendedor de fruta, as pessoas na rua, que vendem coisas na rua, os ambulantes. Muito dinheiro não é um sinal de ser trabalhador e vencedor, e o outro é derrotado, e o outro é pobre porque não ganha bem, e o outro é lascado, é preguiçoso porque não ganha bem. Não, a pessoa batalha, a pessoa sai de casa, né? Às vezes a pessoa dona de casa fica em casa também, cuida dos filhos, arruma a casa, deixa tudo prontinho ali também. É um esforço, é válido. Então, por que as pessoas só definem se elas são trabalhadores e protagonistas e vencedores se elas tiverem muito dinheiro? Então, a pessoa que ganha pouco, o gari, né, que sai para varrer a rua, o vendedor de fruta, ou às vezes aquele que devido à inflação não está conseguindo uma renda muito boa para levar o pão para a família, então ele não é trabalhador porque ele não tem muito dinheiro. O esforço da pessoa não se define pelo dinheiro. Enfim, não vamos mais entrar nessa questão, porque isso é uma coisa que me estressa um pouco. Então, enfim, né, a pessoa não é definido se ele é trabalhador, se ele é mais preguiçoso ou menos preguiçoso. Às vezes ele tem uma pessoa que é esperto nisso, mas às vezes nisso aqui ele é mais lento, né? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem for. Às vezes uma pessoa gosta muito de ler, outra tem preguiça de ler, ou às vezes é milionário, mas às vezes pode ter né, uma incapacidade em alguma coisa, que um pobre, às vezes é uma pessoa que não tem condição.
tem um talento naquilo ali, mas às vezes ele não tem oportunidade. Então é fácil falar, né? É fácil julgar e não se colocar no lugar das pessoas. É fácil dividir classes sociais, extrema direita, de esquerda, aquele que vai precisar contar com o auxílio do governo, aquele que vai precisar da ajuda dos outros. Não julgue também quem está precisando da ajuda dos outros e não julgue quem não tem renda, porque há muitas ONGs que ajudam pessoas, né? Inclusive animais, animais são seres divinos, de criaturas de Deus. Há ONGs que ajudam, que dão assistência a crianças, há ONGs que ajudam famílias, enfim. Porque não tem renda, porque não é milionário, porque não tem esse aqui para demonstrar no Instagram, isso aqui para ostentar. Então isso não é um trabalho, então isso não é um renda, então ele é uma pessoa derrotado, né? Então ele é uma pessoa que não tem história para contar porque ele não tem milhões para mostrar, porque ele não tem números, bilhões de números de seguidores para mostrar. Enfim, é isso que me faz, né? Assim, como se eu sei quem sou eu para me colocar no lugar de Jesus, mas imagina um pouco, 1% daquela inflamação que veio, que está dentro do peito de Jesus, né? Que por causa do amor, do egoísmo, as pessoas colocando o materialismo acima do amor de Deus, acima do amor pelas criaturas, pelas pessoas, por todas as pessoas como iguais e como semelhantes. Enfim, é isso. Eu não vou guardar aqui um pouco porque já vai extrapolar, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem. Eu tenho medo de ser mal interpretada e não conseguir transmitir, né? Ou ser julgada. Ela tá falando isso porque às vezes porque ela não tá tendo um trabalho fixo, porque ela não é por isso. É porque são N situações, né? E esse canal, ele tem tudo a ver com a missão que Deus deu a muitos cristãos, que é ir pelo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. E eu tomei posse, né, dessa bênção e de um grande projeto que Deus me entregou nas mãos e já me revelou qual é. Mas é com o tempo e é com o andar da carruagem e é com os recursos. E é gradualmente seguindo a Jesus e a sua cruz. Aí o resto vem com o tempo. Ide, né, e tomar minha cruz e me siga. Então, é seguindo os passos de Jesus e me abrindo cada vez mais ao entendimento, né? Também a palavra que eu não vou dizer que eu sei tudo, mas também que eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas o que não quer dizer nada, né? Porque muitos também conhecem e a levam para o lado, para um lado confuso, para o lado das questões loucas, enfim. É isso aí, Vlog da Fé na Comunhão dos Santos. Se inscreve, dá um like, ativa o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus.